Acha que aquela barra de cereais que come a meio da tarde lhe está a fazer bem? Pense outra vez. E se eu lhe dissesse que muitos dos lanches que consideramos saudáveis estão, na verdade, a sabotar silenciosamente a sua força, a sua independência e a sua energia? É uma realidade frustrante. Vemos a nossa força a diminuir ano após ano. Tarefas simples como carregar as compras ou brincar com os netos tornam-se mais difíceis e sentimos-nos reféns de um corpo que parece já não nos obedecer. A culpa, dizem-nos, é da idade. Mas isso não é toda a verdade. O verdadeiro problema muitas vezes esconde-se na nossa despensa, disfarçado de comida saudável. A verdade dolorosa é que a perda de massa muscular, ou sarcopenia, não é apenas uma consequência inevitável do envelhecimento. É acelerada pelas nossas escolhas alimentares. Mas há um segredo, algo incrivelmente simples que pode reverter este processo. Não envolve pós de proteína caros ou rotinas de ginásio complicadas. Está disponível em qualquer supermercado e pode transformar a sua saúde. Neste vídeo, vamos desvendar que lanche é este e explorar outros hábitos simples e poderosos para construir e manter os seus músculos fortes e saudáveis depois dos 60. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no seu puzzle de saúde. Vamos então direto ao assunto. O lanche que quero partilhar consigo, aquele que realmente pode fazer a diferença na construção de músculo, é surpreendentemente simples. Iogurte grego natural, sem adição de açúcar. Agora, antes de pensar que isto é demasiado básico, deixe-me explicar por que é que esta escolha é tão poderosa e por que é que supera em muito as barras de cereais, as bolachas integrais ou até mesmo uma peça de fruta comida isoladamente. A magia do iogurte grego reside na sua densidade proteica. Uma porção de iogurte grego pode conter o dobro da proteína de um iogurte normal. E a proteína, meus amigos, é o tijolo com que construímos e reparamos os nossos músculos. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a utilizar a proteína que comemos. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Significa que precisamos de mais proteína, e de proteína de alta qualidade, para estimular a síntese muscular do que precisávamos quando éramos mais novos. É por isso que petiscar uma bolacha ou uma banana não é suficiente. Fornece-nos energia rápida, sim, mas não dá aos nossos músculos a matéria-prima de que eles necessitam desesperadamente para se manterem fortes. Pense numa parede de tijolos que está a envelhecer. Se não a reparar com novos tijolos e cimento de boa qualidade, ela começa a ruir. Os nossos músculos são essa parede. A proteína é o tijolo e o cimento. As barras de cereais, por outro lado, são muitas vezes lobos em pele de cordeiro. A maioria está carregada de açúcares escondidos, xaropes e gorduras de má qualidade. Dão-lhe um pico de energia seguido de uma quebra, e a quantidade de proteína é muitas vezes insignificante. São, na sua essência, doces disfarçados de comida saudável. Então, como é que transformamos uma simples taça de iogurte grego num super lanche? Primeiro, escolha a versão natural, sem gordura ou magro, e, crucialmente, sem açúcares adicionados. Leia o rótulo. A única fonte de açúcar deve ser a lactose, o açúcar natural do leite. Depois vamos enriquecê-lo. Adicione um punhado de frutos secos, como nozes ou amêndoas. Estes não só adicionam uma textura crocante e deliciosa, como também fornecem gorduras saudáveis, que são importantes para a saúde hormonal e para a redução da inflamação, e ainda mais proteína e fibra. As nozes, por exemplo, são ricas em ômega 3, que ajuda a combater a inflamação crônica, que pode acelerar a perda muscular. De seguida, junte uma colher de sopa de sementes, como chia ou linhaça moída. As sementes de chia são fantásticas porque absorvem líquido e expandem-se no estômago, o que nos ajuda a sentir saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis mais tarde. São também uma excelente fonte de fibra, cálcio e mais ômega 3. Se gostar de um toque doce, adicione alguns frutos vermelhos frescos ou congelados, como mirtilos ou framboesas, em vez de mel ou açúcar.
Os frutos vermelhos são ricos em antioxidantes, que combatem os danos celulares e a inflamação. O resultado final é um lanche cremoso, crocante, ligeiramente doce e incrivelmente satisfatório que fornece uma dose poderosa de proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis, fibras e micronutrientes. É um lanche que não só o satisfaz, como trabalha ativamente para reparar e construir os seus músculos. E isto leva-nos a um hábito interligado que é tão importante como o próprio alimento: o momento da ingestão. Não basta comer proteína, temos de a distribuir ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de comer pouca proteína ao pequeno almoço e ao almoço, e depois consumir uma grande porção ao jantar, como um grande bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez para a construção muscular. Pense nisso como regar uma planta. Se despejar um balde de água de uma só vez, a maior parte escorre e não é absorvida. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve a água de forma muito mais eficiente. Com a proteína acontece o mesmo. O ideal é consumir cerca de 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal e também nos lanches. É aqui que o nosso iogurte grego enriquecido se torna um herói. Comido a meio da manhã ou a meio da tarde, ele preenche essa lacuna, fornecendo aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, ao longo do dia. Isto mantém o processo de síntese muscular ativo, em vez de o ligar e desligar apenas uma vez por dia. Por exemplo, em vez de um pão com manteiga ao pequeno almoço, experimente 2 ovos mexidos. Em vez de uma sopa simples ao almoço, adicione-lhe um pouco de frango desfiado ou leguminosas como o grão de bico. E à meio da tarde, em vez daquela barra de cereais, prepare a sua taça de iogurte grego. Esta simples mudança na distribuição da sua proteína pode ter um impacto profundo na sua capacidade de manter e até aumentar a sua massa muscular, o que se traduz em mais força, melhor equilíbrio e mais energia para desfrutar da vida. Agora que estabelecemos a importância de um lanche rico em proteínas, como o iogurte grego, e a necessidade de distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, vamos falar de outro alimento poderoso, muitas vezes esquecido, que pode ser o seu melhor amigo, especialmente durante a noite. Falo do queijo fresco ou do queijo cottage. Tal como o iogurte grego, estes queijos são uma mina de ouro de proteína. Mas o tipo de proteína que eles contêm predominantemente é a caseína. A caseína é conhecida como uma proteína de digestão lenta. Enquanto a proteína do soro de leite, também presente nos laticínios, é absorvida rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, libertando seus aminoácidos na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, por vezes durante várias horas. Por que é que isto é importante? Porque durante a noite, quando dormimos, passamos por um longo período de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de libertação lenta no nosso sistema, o corpo pode começar a catabolizar, ou seja, a quebrar o tecido muscular para obter a energia e os aminoácidos de que necessita para as funções vitais. Comer uma pequena porção de queijo fresco ou cottage antes de deitar pode fornecer ao seu corpo um gotejar constante de aminoácidos durante a noite, protegendo os seus músculos deste processo catabólico. É como deixar uma pequena luz acesa para proteger a casa. Pode comê-lo simples, ou tal como o iogurte pode enriquecê-lo. Um fio de mel e algumas nozes, ou umas rodelas de banana, podem torná-lo um lanche noturno delicioso e funcional. Agora vamos afastar-nos um pouco da comida e falar de algo que bebemos, ou que muitas vezes nos esquecemos de beber. Água. A hidratação é um dos pilares mais subestimados da saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular é o primeiro a sofrer. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos metabólicos. Sem água suficiente, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente. A recuperação após o esforço é mais lenta
e o risco de cãibras e lesões aumenta. Com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Podemos não sentir sede mesmo quando o nosso corpo já precisa de líquidos. Além disso, alguns medicamentos podem ter um efeito diurético. Por isso, temos de ser proativos em relação à hidratação. Não espere pela sede. Tenha uma garrafa de água sempre consigo e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se a água pura lhe parece aborrecida, adicione-lhe umas rodelas de limão, pepino ou umas folhas de hortelã. Chás de ervas sem açúcar também contam. E lembre-se que muitos alimentos, como a melancia, o pepino, a laranja e as sopas, também contribuem para a sua hidratação. Manter-se hidratado é uma forma simples, mas incrivelmente eficaz, de garantir que os seus músculos estão a funcionar no seu melhor e que estão prontos para beneficiar da proteína que lhes estamos a fornecer. E isto leva-nos ao próximo hábito, que é o catalisador que une tudo isto, o movimento com propósito. Não precisa de se tornar um atleta olímpico ou passar horas no ginásio. O que os seus músculos precisam é de um estímulo, de um desafio. Precisam de resistência. A combinação de uma nutrição adequada, rica em proteínas, com exercícios de resistência, é a fórmula mais poderosa para combater a sarcopenia. O exercício envia um sinal ao corpo a dizer: preciso destes músculos, por favor, fortalece-os. A proteína fornece então os materiais para que essa construção aconteça. O que é o movimento com propósito? Pode ser tão simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos. Isto fortalece as pernas e os glúteos, músculos cruciais para o equilíbrio e para caminhar. Pode ser fazer flexões contra a parede da cozinha enquanto espera que a água ferva. Pode ser usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos para fazer exercícios para os braços enquanto vê televisão. Carregar os sacos das compras do supermercado para casa é um excelente exercício funcional. Subir escadas em vez de usar o elevador. O importante é que os músculos sintam um esforço ligeiramente superior ao que estão habituados. É esse esforço que desencadeia o crescimento. Comece devagar. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Mesmo 10 a 15 minutos de exercícios simples de fortalecimento, feitos algumas vezes por semana, podem fazer uma diferença monumental. Vai notar que as tarefas diárias se tornam mais fáceis, que tem mais energia e que se sente mais confiante no seu próprio corpo. Por fim, chegamos à dica que prometi no início. O hábito que une todos os outros e que, se for negligenciado, pode deitar por terra todos os nossos esforços com a alimentação e o exercício. Falo de algo que fazemos todas as noites, ou que pelo menos tentamos fazer: dormir. A qualidade do nosso sono é absolutamente fundamental para a reparação e construção muscular. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que desempenha um papel crucial na reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade, interrompido e superficial, privamos o nosso corpo desta janela de oportunidade anabólica. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios de resistência, mas sem um sono reparador, o processo de construção muscular fica gravemente comprometido. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores materiais para construir uma casa, mas depois mandá-los embora sempre que eles começam a trabalhar. É frustrante, eu sei, porque um dos desafios que muitas vezes surgem com a idade é precisamente a dificuldade em dormir bem. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a higiene do nosso sono. Tente criar uma rotina. Vá para a cama e levante-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. 1 ou 2 horas antes de dormir, comece a desacelerar. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão, pois a luz azul que emitem pode interferir com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível.
E aqui, o nosso amigo queijo fresco ou cottage pode voltar a ajudar. A caseína de digestão lenta não só protege os músculos durante a noite, como os laticínios também contêm triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina, ajudando a promover o relaxamento e o sono. Portanto, como pode ver, não se trata de uma única solução mágica. Trata-se de um sistema, de um conjunto de hábitos simples que se apoiam mutuamente. Começa por abandonar os lanches açucarados e processados, como as barras de cereais, e trocá-los por opções ricas em proteína, como o iogurte grego com frutos secos e sementes. Continua com a distribuição inteligente dessa proteína ao longo do dia, para manter os seus músculos constantemente nutridos. Acrescenta a proteção noturna com um lanche de queijo fresco, garante uma hidratação adequada para que os músculos funcionem otimamente, estimula-os com movimentos de resistência simples e regulares, e, finalmente, dá-lhes o tempo e o ambiente de que necessitam para se repararem e crescerem através de um sono de qualidade. Cada um destes hábitos é uma peça do puzzle. Juntos, eles formam uma estratégia poderosa para construir e manter a sua massa muscular, a sua força e a sua vitalidade. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas sim de progresso. Pequenas mudanças consistentes podem levar a resultados extraordinários na sua saúde e bem-estar. Não se trata de voltar atrás no tempo, mas sim de viver a fase atual da sua vida com mais força, mais energia e mais independência. Qual é o seu lanche preferido para se manter forte? Gostaria muito de saber as suas dicas e experiências. Partilhe nos comentários abaixo, pois a sua sabedoria pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder mais dicas para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. Lembre-se, nunca é tarde para ficar mais forte. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar. Cuide de si e até a próxima!